Todo mundo já esticou aí? Então tá bom. Espero aí atender as expectativas de vocês, tá? Obrigada, Thiago, Shelber, pelo convite. Queria dizer que, segundo o passo 2 ali do Shelber, eu estou muito bem, porque eu estou andando muito bem acompanhada, né? Então, obrigada aí pelo convite de vocês. Hoje nós vamos falar de uma coisa aqui muito importante, tá? Que é o profissional do futuro, tá? E não tem como a gente falar de profissional do futuro sem falar de mindset e de atitude empreendedora, tá? Quem aqui já trabalha dentro de empresa, levanta a mão, só para eu saber. Quem aqui tem o próprio negócio? Legal, já tem algumas pessoas aí bem bacana. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu queria só me apresentar aqui rapidamente. Vou passar bem breve, porque não é esse o nosso foco, né? Mas como o Thiago falou, eu sou diretora de produtos e marketing da Emotion Studios. É o maior startup studio do Brasil hoje. Obrigada, Jade, aí, junto com o namorado, tá prestigiando aí hoje. Jade trabalha comigo, parabéns. Não só a ela, mas todos vocês por estarem aqui hoje, preocupados com o futuro de vocês, investindo na carreira de vocês. Porque isso é essencial, tá, gente? Então, eu prezo muito por isso. Hoje, sábado, vocês acordaram aí, né? Sábado, aquele dia friozinho, né? Chuva e tal. Então, não é para qualquer um, né? Se vocês estão aqui, porque vocês estão preocupados com o futuro de vocês, tá? Eu sou formada em publicidade. Tive aí o imenso prazer de fazer o MBA com o Shelber, né? Como ele falou, conheci ele lá pelo MBA. Eu fiz o mestrado em inovação e empreendedorismo tecnológico, foi a área que eu me encontrei hoje, né? É uma área que eu amo de paixão, porque eu estou no dia a dia criando negócios, criando startups, com muita experiência de uso, design de serviço, né? Então, isso me ajuda muito no meu dia a dia. O mestrado ele foi muito importante, né? Eu sou mentora de startups, já cofundei mais de 5 startups, estou sempre palestrando nessa área, e tanto na área de marketing digital também, porque eu dou aula tanto em marketing quanto em empreendedorismo. Tem alguém aí que já foi meu aluno? Não? Que bom, vou poder falar dos meus alunos aqui então. Tô brincando, tá, gente? Então, assim, é só para contar um pouquinho aí mesmo do meu currículo, né? Umas áreas que eu me identifico muito é a parte de inovação tecnológica, de empreendedorismo, negócio, service design, UX design e marketing digital, tá? Pessoal, nós vamos falar, pra gente começar, nós vamos falar de uma coisa muito importante aqui, que é o tal do mindset, né? O que é esse mindset que a gente tanto fala? O que é isso? É a linha de raciocínio que direciona a vida das pessoas, é a percepção de realidade que temos sobre nós mesmos. Ou seja, cada um vive dentro da sua realidade, ou seja, cada um tem o seu próprio mindset, né? Só que o que acontece, gente? Existem hoje, pra vocês saberem, 2 tipos de mindset, tá? Nós temos aqui de um lado o mindset que a gente chama de fixed, ou seja, aquele mindset fixo, né? Que quem tem aquele mindset, ele acredita que as pessoas nascem com dons e talentos, né? E esses não podem ser desenvolvidos. E do outro lado, a gente tem aquele mindset que a gente chama de growth, né? Aquele mindset do crescimento, aí traduzindo para o português, né? E quem tem esse tipo de mindset, eles acreditam que o sucesso vem de prática, de esforço e de muito trabalho duro. Tá? Então, de um lado aqui a gente tem aquela pessoa que está sempre tentando mostrar que é inteligente, né, mas não faz nada para conseguir atingir isso. E do outro lado a gente tem aquela pessoa ali que ela se preocupa mais em conseguir as coisas, em correr atrás do que mostrar que ela é inteligente, tá? E aí eu não quero dizer que talentos naturais, eles não importam e não significam nada, e que as pessoas que têm talentos naturais, elas não possam ir além, mas aquelas pessoas que têm um mindset focado em crescimento, elas têm a capacidade de ir muito mais além do que aquelas que estão aqui, né? Imagina, quando você rotula uma pessoa de inteligente, fulana é inteligente, o que essa pessoa faz? Ela não quer perder esse rótulo, então ela passa o tempo todo querendo mostrar que ela é inteligente para alguém, e ela acha que as coisas vão cair do céu e ela não precisa fazer nada para manter aquele padrão, né? Então ela fica tentando e o tempo todo com medo de falhar, tá? Então, o que a gente tem que sair daqui hoje em mente é, quem tem esse mindset hoje, nós temos que ir para lá, tá? Não acho que é o caso de vocês, porque se hoje vocês estão aqui, porque vocês estão pensando aqui, ó, na carreira de vocês, estão se esforçando para estar aqui e aprendendo e dando melhor, mesmo sábado, né? Um dia aí chuvoso, um dia frio, vocês estão aqui, enquanto outros estão lá fora ou estão dormindo até agora, né? E aí, só para vocês entenderem um pouquinho da diferença entre esses 2 mindsets, tá? Como é que
O mindset fixed encara desafios. Ele não encara, né? Ele evita. Então, chegou um desafio, não, eu não quero, eu não vou enfrentar esse desafio. Mas aquele mindset growth, ele abraça aquele desafio como se aquilo fosse dele, né? E ele corre atrás daquilo ali. Quando a gente fala de obstáculos, o que o fixed faz? Ele desiste. Desiste fácil, né? Bastou um desafio, uma dificuldade ali no meio do caminho, o que ele faz? Não, eu não quero mais, eu não dou conta, né? E aí, o growth, o que ele faz? Ele persiste. Ele sabe que o obstáculo faz parte e mesmo com as dificuldades, ele continua caminhando e persistindo, porque ele sabe a meta que ele vai alcançar lá na frente. Lembra o que o Shelber falou? Você tem um objetivo e você, quando você persegue esse objetivo, você não desiste fácil, mesmo sabendo que você tem obstáculos no meio do caminho, tá? Críticas. O que o fixed faz? Ele ignora. Ele rejeita essas críticas e ele se ofende muito fácil, porque ele não enxerga essas críticas como um aprendizado para ele, que é o que o growth faz. Ele enxerga aquilo como, olha, eu preciso melhorar e vou usar isso para melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, tá? Opa. Erros. Erros. Cadê você? Erros. Volta aí para mim, pessoal. Por favor, mais isso. Erros, o que acontece? O mindset fixed, ele esconde os erros, tá? E ele culpa os outros, afinal a culpa é dele, ele põe quem ele quiser, né? Já dizia o Homer. Então, isso é que esse cara faz. O mindset growth, ele reconhece que ele tem um erro, tá? Ele enfrenta aquele erro e usa aquilo para melhorar, né? Como aprendizado para ele. E aí, pessoal, uma coisa muito importante pra gente. Nós aqui somos responsáveis tanto pela nossa inteligência quanto pela nossa performance. Não dá para o outro adquirir isso pra gente. Não é algo que a gente encontra pronto, não é algo que você compra na padaria, no aeroporto, no açougue, não é. É algo que a gente desenvolve. Então, inteligência e performance é algo que cada um de nós precisa desenvolver. E aí vocês me perguntam, Poliana, como é que eu desenvolvo inteligência e performance? Passa para mim, por favor. Pessoal, primeira dica, foco. Por que eu estou falando de foco? Porque além de começar, a gente precisa persistir, né? Então o foco ele é muito importante na vida da gente. Não dá pra gente falar de foco, de mudança, e eu quero mudar o meu mindset fixo para um mindset growth, não dá pra falar disso, e de performance sentado na cadeira, né? Então eu sei que vocês acabaram aí de dar uma esticadinha, eu vou pedir para todo mundo levantar aí da cadeira, estica mais um pouquinho, para um lado, para o outro, vamos lá gente, vamos lá, sábado, levanta aí da cadeira, todo mundo, estica para um lado, para o outro, de 5 em 5 minutos eu vou fazer isso para vocês não dormirem, tá? Para vocês começarem a prestar atenção no que eu vou falar para vocês aqui hoje, tá? Eu vou fazer uma brincadeira muito rápida com vocês, tá? Prestem bastante atenção. Na hora que eu falar a palavra sim, vocês vão dizer não. Na hora que eu falar a palavra não, vocês vão dizer sim. Sim? Não. Não. Sim. Sim, não, sim. Sim, não. Que isso? Ah, erraram? Peraí, eu vou começar de novo, tá? Rebobina aí a fita, eu vou começar do zero. Eu vou dar mais uma chance pra vocês, tá? Porque tá muito fácil. Então vamos lá. Sim. Não. Não. Sim. Sim, não, sim. Não, sim, não. Não, sim, não. Sim, não, sim. Beleza. Agora, gente, é céu, terra, terra, céu. Céu. Terra. Terra. Céu. Céu, terra. Céu. Terra, céu, terra. Vamos lá, gente. Mais uma vez. Terra. Céu. Terra, céu, terra. Terra, céu, não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora é preto, branco, branco, preto. Hein? Preto. Branco. Preto, branco, preto. Preto, branco, céu, terra. Vamos lá, gente. Vocês são jovens. Vamos. Gente, uma salva de palmas pra vocês. Tá dando pra fazer. Pode sentar. Quem não esticou, estica. Aproveita. Pessoal, isso é pra vocês começarem a prestar atenção no que eu vou falar aqui pra vocês hoje, tá? Quando vocês estavam falando aí sim, não, terra, céu, vocês estavam pensando em alguma outra coisa? Não? Por que vocês erraram? Não era pra errar, né? Vou perguntar de novo, vocês estavam pensando em alguma outra coisa? Sim, não, sim, terra, céu, água. Pessoal, o que acontece muitas vezes com a gente,
né? A nossa mente, ela se enche de lixo mental. A gente está pensando num monte de coisa, menos naquilo que de fato interessa. Gente, foco, atenção plena. Por isso que eu estou falando isso para vocês começarem a prestar atenção no que eu vou falar aqui hoje, tá? Então isso é muito importante para a gente. Qualquer profissional hoje, seja a área que for, TI, marketing, vendas, comercial, né? Se essa pessoa ela não tem foco, a probabilidade dela não ter sucesso é muito grande. Vocês concordam comigo que quem sabe aonde quer ir, aonde quer chegar e tem foco, ela tem muito mais sucesso do que aqueles que não sabem aonde quer ir, né? Sim. Não. Então, gente, é isso aí que eu tô falando. Se você não sabe o caminho para onde você vai, qualquer caminho serve, né? A frase que o Shelby mostrou aqui da Alice no País das Maravilhas, né? Então, prestem muito atenção nisso. É preciso mudar, tá? E ainda dá tempo. Como eu sempre falo, assim, uma dica muito importante para vocês. Foco é a primeira delas, tá? E qual que é a segunda dica que eu quero dar para vocês? Mudança. O que é isso? Alteração ou modificação de estado normal de algo, ou seja, mudança de caráter. Essa é a segunda dica que eu queria dar para vocês. Teve uma pessoa que falou comigo assim uma vez, Poliana, é tão difícil fazer um cachorro velho, ensinar um cachorro velho a sentar? É claro que é difícil, né? O cachorro é velho, ele está acostumado a sempre fazer outras coisas, você vai ensinar ele a sentar? Mas, gente, uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo da minha vida e que o que eu vou falar aqui não é novidade para vocês. Não importa o momento que vocês estão, a situação, por mais que vocês já tenham feito coisas erradas, esteja na lama, literalmente, nunca é tarde para mudar, né? Então, mudar um comportamento pode ser feito a qualquer momento. Por isso que eu dou essa segunda dica para vocês, tá? Por isso que eu dou essa dica para vocês, gente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem rápida. Quem aqui já tentou mudar um comportamento e não conseguiu? Levanta a mão. Tanto de gente, hein? Quem aqui já magoou alguém que gostava sem querer? Um monte de gente, né? E aí falou que não ia fazer mais isso. E aí você fez de novo. A pergunta é, por que você repetiu um comportamento que você falou que não ia fazer mais, né? Então essa que é a questão. Isso acontece muito com a gente. Sabe por que isso acontece com a gente? Passa pra mim, por favor. Isso acontece por causa disso aqui, gente. Vício. E aí vício hoje não é só vício em droga, jogos, sexo, rock and roll. Não. É vício de comportamento mesmo. O que é vício? Mania, costume de fazer sempre a mesma coisa. Então a gente não consegue mudar, porque a gente cria padrões na vida da gente e a gente tem dificuldade de mudar. E aí eu vou explicar pra vocês por que vem essa dificuldade. Produção, solta o vídeo aí pra gente, por favor. Volta uma. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Salem. First attempt riding the bicycle. So, the faster I go, the better. Yeah, I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding.
Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay, all right, let's see. All right, so, whenever you're ready. Quick, no, you have to keep your feet on. All right, here we go. Like, you gotta start rolling at least. And go. Right, back up. Keep your feet on the pedal. Go. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike vlog. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I've proved is that I can only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold on, it clicked. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a fake. You think I'm faking? You don't move. It looks so weird. You're like, You
You think I'm lying, don't you? I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. Pessoal, gostaram? Produção, vocês podem trazer a bicicleta que eu trouxe aí? Claro! Fazer uma... Tô brincando, tá, gente? Não tem bicicleta, não. Mas se tivesse, eu ia trazer. Pessoal, então vamos lá. Olha só, vocês viram o que aconteceu aqui? Esse cara levou 8 meses para mudar um comportamento padrão que ele já vinha estabelecendo ao longo do tempo, né? Então, o que isso mostra pra gente? Que nós, profissionais aí, seja a área que for, se a gente quiser mudar alguma coisa a partir de hoje, ou se a gente já estiver tentando há algum tempo, a gente precisa de praticar. A gente só vai conseguir se a gente colocar na nossa cabeça, na nossa mentalidade, que essa mudança ela só vem através da prática. Então a gente precisa participar desses eventos, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa desaprender, construir de novo, né? Então é um processo, não dá para pular etapas, né? Daria se a gente ainda fosse criança, né? Tem alguma criança aqui? Não? Não tem, né? Olha só esse cara, o filho dele levou 2 semanas para aprender uma coisa que ele levou 8 meses. Então, saibamos também que à medida que a gente vai ficando mais velho, é mais difícil mudar. Só que não é tarde. Você só vai despender mais esforço. Mas ainda assim é possível, e é muito possível, né? Como eu falei. Mas como aqui não tem nenhuma criança, a gente vai ter que lidar com a capacidade do nosso cérebro, ou a plasticidade do nosso cérebro de lidar com essas mudanças numa velocidade maior ou menor, tá? A própria Leia Navarro fala com a gente que nada muda se você não mudar. Só que aí, gente, é o seguinte, a gente começa a entender como fica mais fácil mudar se a gente entende o propósito e a origem do comportamento que a gente tem hoje, né? Então não adianta querer mudar um comportamento sem entender que comportamento é esse, né? Os erros que impedem a gente de atingir os nossos objetivos ou de alcançar os nossos propósitos enquanto profissionais não acontece porque nós somos burros ou porque nós somos incompetentes, embora muita gente ainda prefira pensar assim. Tá? O que acontece, na verdade, é que a gente age conforme os padrões que foram desenhados pra gente. A gente sai da vida de criança e vai pra vida adulta e ninguém conta pra gente que pensar diferente, mudar o comportamento é uma opção nossa. Né? Ninguém conta isso pra gente. Então, às vezes, falta informação, né? Então, assim, a gente está lidando com os padrões que foram criados, né? Mas ainda é tempo da gente mudar, tá? Pode passar? Pessoal, o próprio Darwin fala pra gente que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o que melhor se adapta às mudanças. Então levem essa palavra com vocês. O Charles Darwin, ele criou a teoria da evolução das espécies e ele fala com a gente que aqueles organismos que melhor se adaptavam às mudanças e às evoluções, eles conseguem se manter mais tempo na Terra e, consequentemente, deixar os seus descendentes, né? E aí, passa para mim, por favor. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu queria chegar nessa famosa lei de Moore. Quem aqui conhece a lei de Moore? Levanta a mão. Ou já ouviu falar? Alguns aí, poucos. Mas eu vou explicar para você o que é a lei de Moore. Enquanto Darwin falava para a gente que as espécies evoluíam, outras coisas também estão evoluindo no mundo. E aí, o que eu quero falar aqui? Da tecnologia. Como é que a tecnologia evolui? A lei de Moore, ela foi criada ali na década de 1950, mais ou menos. Entre 1950 e 1965, a gente estava vivendo um momento lá no Vale do Silício que a gente tinha grandes empresas que estavam disputando um mercado novo que estava surgindo, que era o mercado da computação e da eletrônica. Então você tinha empresas grandes como IBM, Amazon, Microsoft, Google, né? Então várias empresas aí, e aí elas ficavam disputando esse mercado. Era uma briga que estava longe de ser uma briga leal. A gente não sabia quem ia vencer essa briga e nem se ia ter vencedor. Quem que tiver interesse em conhecer mais sobre isso, assistam o filme Os Piratas do Vale do Silício, que é de 1999, mas conta
como que foi isso. Nessa época não existia o termo tecnologias da informação e da comunicação, mas era o que mais descrevia aquele público que essa galera estava brigando naquela época, tá? Até que chegou um dia um cara chamado Gordon Moore, que era o presidente da Intel, tá? Intel é quem fabrica os processadores dos nossos computadores, né? Ele chegou num determinado momento e ele jogou uma pesquisa que ele havia feito com base em anos de experiência dele, tanto na Intel como no mercado de forma geral, e ele falava pra gente que o número de transistores incorporados em um chip iriam dobrar a cada 24 meses. O que é isso? Vou explicar, tá? A cada 2 anos, a capacidade de processamento das máquinas iriam dobrar, os computadores os chips iam ficar menores e você ia pagar o mesmo preço. Então imagina, hoje a gente tem computadores que têm capacidade de processamento muito maior do que as máquinas que a gente tinha antigamente e a gente não paga mais por isso. E aí, como ela dobra a cada 2 anos, né, isso aqui não é linear, isso aqui faz uma curva que a gente chama de exponencial, tá? Ou seja, se aqui eu tenho uma capacidade 2, aqui eu tenho uma capacidade 4, depois eu tenho uma capacidade 8, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque não é linear. E é isso aqui que deu origem ao que a gente chama de tecnologia exponencial. E aí é aqui onde começa tudo que a gente vai falar aqui e o que isso tem a ver com o profissional do futuro, tá? Tiago, o papel tá ali? 1 minuto. Pessoal, vocês estão me vendo, né? Eu vou fazer um teste aqui muito rápido com vocês, só para vocês entenderem o que é essa questão, esse pensamento exponencial que a gente está falando, tá? Vou colocar o microfone aqui um pouquinho, vou usar sem. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Bem no fundo? Pessoal, eu tenho um papel aqui, uma folha de ofício, tá? Eu vou dobrar essa folha de ofício o máximo que eu conseguir, tá? Não sei se vocês já fizeram aí essa dinâmica, mas existe um limite